A paz do Senhor, igreja. Muito bom estarmos na presença do Senhor, não é? Abra sua Bíblia aí no Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5. Muito bem. Todos acharam? Nós vamos ler a partir do versículo 16. Essa palavra nós não vamos terminar hoje, queridos, né? Estive meditando ontem, quando voltamos à tarde do batismo. Hoje levantei bem cedinho, quase 4:30 da manhã, um pouquinho mais, né, para meditar um pouco mais. E não vamos terminar hoje, mas num outro dia, não é, num outro momento, a gente termina. Mas eu acho que é muito importante aquilo que Deus vai falar conosco. E é uma palavra um pouquinho forte, não é? Mas é porque Deus te ama. Vira para o irmão e fala, é porque Ele te ama. Não está com muita vontade, fala com coragem, é porque Ele te ama. Isso, melhorou um pouquinho, né? Então eu vou ler, acompanhem nas suas Bíblias, a partir do versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, vamos falar juntos, igreja? Vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Você deve ter observado aí na sua Bíblia que andemos no Espírito. Todas as vezes que fala no Espírito aí, é com letra maiúscula. Então não é o nosso Espírito, é no Espírito de Deus, né? Queridos, há muita questão sobre as fraquezas humanas, né? Quando a gente diz assim, eu já atendi muitos irmãos aí, e às vezes a gente até se entristece, às vezes a gente até chora, né? Mas por que você fez isso, irmão? Mas por que você fez isso, irmã? Mas por que você tomou essa atitude, irmão? Irmã, por que vocês fizeram, por que você fez dessa maneira, né? E sabe qual a resposta? Aponta assim para o corpo e diz, é maldita carne. É a carne, né? É a maldita carne, né? Alguns dizem, é a maldita carne. Então a carne, né? A carne leva a culpa, né? Queridos, a carne, essa carne aqui, não tem nada a ver. Essa é uma estrutura, é uma carcaça que nós temos, né? E uns dizem assim, a carne não vale nada. A minha vale, ela é até bem tratada. Pode ver que, né? Tá bem gordinho, bem acertadinho, tal. Então a minha vale, né? A minha carne vale muito. Mas a carne, o que é carne, né? O que nós dizemos aqui quando o apóstolo Paulo fala da carne? Diga comigo, a carne é a inclinação espiritual
voltada para o pecado, que gera morte. Não é o seu corpo, não é a carne que você tem, não é o corpo que você tem, não é isso que está em você, que é a pecaminosa, que é o pecado. A carne só tem dois lados que nós podemos seguir, duas inclinações espirituais, ou o Espírito Santo de Deus, ou a inclinação da carne. E nós sabemos que a inclinação da carne é o quê? É aquilo que pende para um lado, que leva para o pecado. E que esse pecado gera morte. Por isso o tema dessa palavra que nós vamos começar hoje é Deus te chamou para a pureza. Diga para o irmão aí, para a irmã, Deus te chamou para a pureza. Mais uma vez, bem forte, para você e ele acreditar. Deus te chamou para a pureza. E esse texto fala muito sobre isso. Eu acho que as pessoas não precisam nem ser muito inteligentes, todo mundo foge do sofrimento. Quem gosta de sofrimento? Ninguém gosta de sofrimento. Só se a pessoa for masoquista. O masoquismo, todo mundo sabe o que é o masoquismo. É a pessoa que gosta de sofrer. Você já pensou, já conheceu pessoas assim? É uma doença isso, Tem pessoa que é masoquista, ela gosta de sofrer. Se ela não tiver nenhum sofrimento, ela vai procurar porque ela gosta de sofrer. Não tem crentes que dizem assim, não, mas a vida aqui é luta, precisa de luta. Não precisamos de luta. Eu não quero fugir da luta. Embora a gente esteja numa luta. Mas nós precisamos entender isso aí. Que a carne é a inclinação espiritual. Diga mais uma vez para você não esquecer mais. A carne é uma inclinação espiritual que pende para o pecado e que gera morte. A Bíblia fala do pendor. O pendor quer dizer a inclinação. É a inclinação para um lado ruim, para um lado do pecado. Então, queridos, pensando nisso, pensando que todos nós fugimos do sofrimento, nós não queremos sofrimento. Quanto menos, melhor. Eu queria pensar nisso aí, Por isso que eu queria dizer para você. Você não vê pessoas dizerem assim para você, para mim, muitos já disseram. Olha, eu estou com esse problema tal. Você sabe que é uma inclinação da carne. E a pessoa diz assim, ore por mim. Não adianta orar, não adianta orar. Por inclinação da carne, por essas questões, não se ora, não sai. A carne tem que ser crucificada. Diga isso, a carne precisa ser crucificada. Por isso, diga para o irmão aí com bastante autoridade, crucifique a sua carne. Ou sofra. Não gostou muito, mas fala de novo. Crucifique a sua carne. Ou sofra. Tem gente que vai sofrer a vida inteira, porque não vai crucificar a carne. Tem gente que vai ficar com o sofrimento um após o outro, porque não crucifica a carne. Carne, a gente precisa crucificar. Carne não adianta orar por essa inclinação. A carne tem que ser crucificada mesmo. Pensando nisso, eu gostaria de falar sobre 3 tipos de seres humanos que pisam essa terra. Diga, 3 tipos de seres humanos que pisam a terra. Eu penso assim, para nós crescermos um pouco mais e para nós, friamente, analisarmos qual desses 3 tipos de seres humanos, em qual desses 3 tipos de seres humanos eu estou enquadrado. Num deles nós estamos. O primeiro tipo de ser humano que nós conhecemos é o homem natural. Diga, o homem natural. O homem natural é aquele homem, se você lê alguns livros aí de Otmani, você tira algumas conclusões também. O homem natural é aquele que veio ao mundo, ele existe, ele veio ao mundo pelo amor, pelo contato do seu pai, da sua mãe, do papai e da mamãe lá. Acredito que a grande maioria, nem todos, mas foi fruto de um amor conjugal. Então, ele veio a esse mundo. Ele existe. Ele sorri, ele se alegra, ele tem derrotas, ele tem vitórias.
Ele existe, ele simplesmente existe, ele não tem nenhum contato com Deus. Ele ouve falar, mas ele é o homem natural, né? E o homem natural, ele vai perecer, né? E nós cruzamos com o homem natural todos os dias da nossa vida. Lá no trabalho, de repente você está lá no seu trabalho, é você e mais 80. Provavelmente 70 e poucos estão enquadrados ali. Homem natural, né? Então você tem contato com ele, né? com o homem natural, constantemente, né? Você vai na escola, né? Seja em que nível for, você vai encontrar lá vários homens natural, né? É um homem que vai nascer, nasce uma vez só, vai morrer e vai para o inferno, né? Analisa bem, né? Hoje nós vemos aí, nos países todos aí, você vê aqueles que comandam as nações, os presidentes, primeiro-ministro, tal, e assim por diante, em algumas nações, tal. Olha ele. A maioria é homem natural. A maioria, né, são pessoas que não têm nada a ver com Deus, né? Apenas existe, né? Veio a este mundo, apenas existe. E muitos deles exercem grande influência sobre nós. Você vai aí, professores, né, normais, aí nas escolas, em qualquer nível, são homens naturais, né? Cientistas, homem natural. Você vai encontrar médicos, né, que são homens naturais, médicas que são homens naturais, pedreiro, servente de pedreiro, marceneiro, em todas as áreas você vai encontrar o homem natural. O homem natural é isso, ele existe, ele veio a este mundo, né? Alguns comandam nações, outros são até, né, de alguma maneira, nós dependemos dele. Quando você vai no médico, se ele não for um cristão mesmo, são raros os cristãos, né? Mas nesse nível, ele é um homem natural. Mas, de alguma maneira, ele vai te ajudar lá, mas ele não tem nada a ver com Deus. Ele até ouve falar de Deus, mas ele não tem nenhuma inclinação para Deus, ele não quer saber de Deus, é um homem natural. Mas uma coisa importante, queridos, né, é que, num determinado ponto da vida, né, nós fomos homens naturais, né? E em algum momento, em alguns anos da vida, né, se a pessoa partir, né, ela vai para o céu sendo homem natural. Por quê? Né? Todos nós somos assim, né? Você, não é porque a pessoa tem uma determinada religião que vai para o céu, né? Não é porque nasceu naquela família, não é porque nasceu naquela casa, né? Não é porque nasceu num lugar, numa casa religiosa de cristãos autênticos que vai para o céu. Não, não é, não é? Então, de repente, num determinado ponto da vida, se morrer, a criança morrer lá com alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, né? É natural, né? Todos os que nascem são homens naturais. Nós já passamos por essa fase. Davi, no Salmo 51, no versículo 5, o que ele diz? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Qual pecado? O relacionamento sexual? Não, não é? É o primeiro Adão, né? É o pecado adâmico que vem sobre toda a humanidade. E num determinado momento, né? Por que nós batizamos aqui? O nosso batismo é a partir de 12 anos, né? Salvo alguma questão muito excepcional, mas é a partir dos 12. Porque entendemos que nessa idade já chegou a idade da razão. É homem natural, mas de repente, né, já entendeu, já sabe o que é certo, o que é errado, já sabe sobre Deus, né? Mas eu já vi crianças de 5 anos, chegou à idade da razão. É raro, mas chega, né? Já vi crianças de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, né, num lar cristão, né, que chegou à idade da razão. De repente, num culto, num determinado dia, acontece aquilo. Ele tem um encontro com Jesus, aceita Jesus, deixa de ser homem natural. Daquele dia em diante, é diferente, né? Tornou-se um ser espiritual. Então, o homem natural está aí, queridos, né? O homem natural, você conhece, você está rodeado lá no seu trabalho, né? Lá na faculdade, lá no colégio, né? O homem natural, de repente, né? Tem pessoas da família, pessoas amadas, que são
Homem, mulher, quando eu estou dizendo homem, estou abrangendo homem e mulher. Homem e mulher espiritual, que nós amamos, mas são seres naturais, né? É um ser natural, né? De repente, debaixo do teto da sua casa, tem pessoas naturais, né? Homem e mulher natural, né? De repente, né? Não só debaixo do seu teto, na mesma cama que você dorme, um dos dois pode ser um ser natural, né? E a nossa oração é que aconteça exatamente isso, né? A boa notícia aqui é que Jesus veio, né, para salvar o homem natural. Todos nós já passamos por essa fase, queridos, né? Então, a Bíblia diz que o espírito do homem natural está morto. Por quê? Está lá o espírito, mas está morto. Por que está morto? Né? Porque não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Então, esse é o homem natural. O homem natural precisa ter um encontro com Jesus. Nessa fase de idade que eu falei, muitos naturais, né, pecam, são pecadores, né? Davi disse, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, né? Então, mas passou da idade da razão. Qual a idade da razão? Os estudiosos dizem que cerca de 11, 12 anos, né, chega a idade da razão. Mas alguns são criados num ambiente tão bom, né, que às vezes com 5 anos, 6 anos, ele entende aquilo, né? Ela entende, né? E aí, num determinado dia, brilha e ele tem um encontro com Jesus. Esse é o homem natural, né? Queridos, não importa, cada um tem a sua história. Se você teve esse encontro como homem natural que foi aos 7 ou aos 70 anos, não importa. O importante é que se tenha esse encontro com o Senhor Jesus. E precisa de Jesus. Sem Jesus, não dá para viver. Sem Jesus é impossível viver, né? Sem Jesus não dá para fazer nada. Aliás, ele mesmo falou, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos, as varas. Sem mim, nada podeis fazer, nada, né? O homem natural simplesmente existe. O homem natural vai passar por essa terra. Se não tiver um encontro com Jesus, vai para o inferno. Não tem tantos aí que dizem que são ateus, outros dizem que são de uma determinada religião, mas não seguem religião, tal. São homens naturais, né? Se não tiver um encontro com Jesus, vai para o inferno, né? E o segundo tipo de homem que nós encontramos aqui, né, é o homem que já recebeu a Jesus, mas, né, conhece Jesus, né, conhece a Bíblia, teve encontro com Jesus, lê a Bíblia, né, às vezes até ora, mas ele é um crente carnal, ele é um homem carnal. Percebe? E, infelizmente, queridos, né, o que nós mais temos nas igrejas é o crente carnal. O crente carnal é terrível, né? Porque você não vê aí jogadores de futebol, coloca lá quando o time ganha, ou quando é campeão, né, quando tem uma conquista, coloca uma fitinha na cabeça lá, não é? Só Jesus salva, né? Ah, Jesus é meu guia. Depois você vai ver a vida do cidadão, né? O que acontece? A vida dele é terrível. Né? É crente, mas é um crente carnal, né? A vida dele é cheia de obras da carne, né? Outro dia vi uma cantora, nessa época aí do carnaval, né? E quando ela foi subir para o palanque, ela pegou lá umas dançarinas com ela lá e fizeram uma oração, né? Ai, Senhor, nós vamos entrar agora, acampa os teus anjos, tal. Eu até pensei, nossa, o negócio vai funcionar aí, tal, isso, aquilo. Mas depois foi um desastre total. O que é isso? Crente carnal. Crente carnal. O crente carnal, ele dá muito trabalho. Teve algumas vezes que eu falei, hoje não falo mais, porque eu já vi que alguns se escandalizam, mas é a pura verdade. Hoje eu vou falar, né? Eu prefiro lidar com o endemoniado do que com o crente carnal, irmão. O crente carnal dá muito trabalho demais, né? O crente carnal, ele lê a Bíblia, mas não obedece o que está escrito na Bíblia, né?
Ele ora, mas ele não deixa Deus falar com ele, né? Ele sabe o que é certo, mas ele faz tudo o que é errado, né? No local de trabalho, onde está, em qualquer lugar, na igreja, ele forma turminhas, grupinhos, bloquinhos, ele se levanta, ele sempre tem coisas para reclamar, não é para chegar e dar uma opinião e falar alguma coisa boa, não é? Assim, não, né? Ele sempre está criando esse problema. O crente carnal é difícil. Ele é tão difícil, mas tão difícil, né? Que tem vezes, queridos, que... Tem vezes não, na maioria das vezes. Eu não diria nem que é falta de identidade. Nem é falta de integridade, né? É falta de santidade mesmo. Ele conhece a Bíblia. Ele sabe o que é certo e o que é errado, mas faz o errado, né? Ele sabe o bem e o mal, mas ele prefere o mal, né? Ele é o mesmo. A Bíblia diz que da mesma fonte, né, o profeta Isaías diz, da mesma fonte não sai água doce e salgada, né? Não dá, né? Mas não dá para servir a dois senhores. A Bíblia diz isso. Não dá para servir aos dois senhores. Mas ele é o crente, né, carnal em casa, né? Ele grita, ele briga, ele xinga, ele faz, né? Mas na igreja ele é espiritual. Ele chega aqui, levanta as mãos, ele glorifica a Deus, ele faz. E isso que nós estamos pregando hoje, as igrejas não pregam mais, não. A igreja está longe de pregar essas coisas, né? A igreja estão movidas por outras questões, outros objetivos, né? A maioria das igrejas já deixou de ser igreja faz muito tempo. Mas o crente carnal é assim, né? Ele conhece, ele sabe, mas ele não faz, né? Está sempre criando problemas, criando dificuldades. Ele é um crente carnal em casa, mas na igreja ele é espiritual, né? Lá no seu trabalho, na sua escola, ele é um crente carnal, porque ele se mistura. Os amigos dele são mais carnais, são do mundão mesmo, né? Mas ele é difícil, que ele se mistura tanto, né? Que é difícil para ganhar alguém, porque a pessoa olha assim e fala assim, mas para que eu vou virar crente? Ele é igualzinho a mim, ele vai na igreja, ele é crente. Para que eu vou virar crente? Tudo que eu faço, ele faz também. As conversas que eu tenho, ele tem também. Os programas que eu assisto, ele assiste também, né? As brigas que eu tenho, ele tem também, né? Os fuxicos que eu faço, ele está sempre no meio também. Então, ele, sabe, ele é um crente carnal, mas ele é pior do que o incrédulo. Ele faz coisas piores do que o incrédulo. Por isso que eu falo que, às vezes, o endemoniado, tem demônio, né? Você trabalha ali, né? E quanta gente foi liberta aqui, né? Então, e hoje são bons crentes, né? Então, mas o crente carnal não, ele se mistura, né? Ele se mistura. Em casa, ele não é crente, ele é carnalidade pura, mas aqui ele é espiritual, né? Lá na escola, no trabalho, ele não dá testemunho de crente, mas lá no PG, às vezes ele é até líder. Às vezes é até líder do PG. Então as igrejas estão cheias, o que tem mais nas igrejas é crente carnal. Por isso que a Bíblia diz, tudo que você lê na Bíblia diz, da igreja metade sobe, metade fica, né? E a gente tem batido, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser uma igreja diferente, uma igreja em que a igreja toda, ela sobe. Quando eu estava meditando esse texto, eu me lembrei daquela passagem lá em Apocalipse, quando o apóstolo João, ele diz assim, Senhor, já teve o arrebatamento da igreja, já teve lá uma grande festa lá, né? E aí ele diz assim, Senhor, quem é essa multidão? É tão grande, é inumerável, não dá para contar, tão grande que é a multidão, né? Qual foi a resposta do Senhor? Esses são os que vieram da grande tribulação. Olha só, olha quanta gente que vai ficar, né? Esses ainda, o apóstolo Judas, não é o Judas traidor, não, o apóstolo Judas, na sua carta, ele diz que tem muitos que serão salvos como pelo fogo. É salvo pelo fogo, né? Sabe que quando você está fazendo aquele churrasco lá, e que de repente você esquece lá o churrasco na grelha, e ele vira mesmo, parece que uma sola de sapato, passou do ponto, né? Chamuscado, né? Se a gente chegasse lá no céu, quando chegar lá, né, e desse uma inspirada, para ver se não tem cheiro de fogo, né?
que muitos não vai chegar lá, são palavras minhas, não vai chegar lá chamuscado, porque lá não chega. Mas a impressão, quando o apóstolo Judas fala, queridos, né, dá a impressão que vai ser salvo assim como pelo fogo mesmo, tal, na rapa do tacho. Essa é a verdade, né? E por último, queridos, nós temos aqui, né, o terceiro tipo de homem é o homem espiritual. Homem, mulher espiritual. Esse, sim, é crente de verdade. Esse, quando você chama para fazer alguma coisa, ele está sempre pronto, né? Ele não dá desculpas, ele não fala, mas tem que fazer isso. Às vezes ele deixa de fazer alguma outra coisa para fazer a obra do Senhor. Irmão, precisamos disso aqui. Não, estou lá. Não, estou uma dificuldade, mas não vou resolver. Não, vou fazer. Olha, dá para ajudar ali? Dá. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer alguma outra coisa? Dá também. Tal. O homem espiritual, ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto, né, a cooperar, a estar juntos ali, né? Interessante, queridos, né, que pensando nisso tudo, né, eu chego à conclusão que o crente carnal ele é mais sofredor do que o incrédulo, né? Por isso que eu falei no começo, carne, crucifique-a ou sofra, né? O crente carnal ele é mais sofredor do que o incrédulo. Porque ele conhece, mas ele não pratica. Ele sabe o que Deus faz, mas ele não persegue aquele alvo, né? Ele sabe o bem que deve fazer, mas ele faz o mal, ele escolhe o mal. Então, depois, quando as coisas acontecem, ele percebe, né? Ele é mais sofredor, porque ele conhece o que é certo e o que é errado, né? Se chegar lá, e eu acredito que vai chegar, mas não vai se acomodar por causa disso aí, não, né? Porque tem muito que não vai chegar, né? Mas, se chegar lá, é como chamuscado, né? Já pensou passar pela grande tribulação? Hoje é fácil aceitar o Senhor, né? É muito fácil aceitar o Senhor, ter tempo para o Senhor, né? Mas, naquele tempo, não vai ser, né? Naquele tempo, perseguirão, vai ser a grande tribulação, que a igreja não vai estar aqui. Mas os crentes carnais vão estar. Aí, aceita, nega Jesus. Não nego, eu já vi a igreja subir, eu conheço, eu sei. Nega, tal, arranca a unha, arranca o dedo, faz. Vai ser um martírio, porque vai ser procurado por toda a terra, né? Eu falei isso um dia para uns irmãos aí, falou, não, eu corro lá para a Fazenda Sol da Mata. É o lugar mais fácil de achar você. Não adianta correr para o Sol da Mata, né? Sol da Mata, de vez em quando, a gente dá uma corrida para lá, né? Então, quer dizer, é difícil, né? E tem alguns que não entendem, né? Por exemplo, por que tem que sempre orar pela família pastoral? Tá escrito. Queridos, tem que orar mesmo, porque nós somos pelotão de frente, né? E graças a Deus a Igreja Batista Renovada entendeu isso aí. Tem que orar porque nós estamos na frente. Mas fica doente? Claro que fica. Nós ficamos já há vários anos, estamos enfrentando doença, tal. Até eu enfrentei. Quando eu fiz 68 anos, irmãos, de verdade, eu fiquei um bagaço, né? Eu trabalho aqui na igreja 12, 13, 14 horas por dia, não é? Sempre trabalhei assim para o Senhor, mas estava bem. Mas quando eu fiz 68 anos, nossa, eu chegava em casa mortinho. Aí eu falava, o que você tem? Eu tinha que chegar, fosse a hora que for, e já ir para o chuveiro tomar, porque senão nem banho eu tomava, de tão cansado. Mas cansado, ia dormir cansado, acordava cansado. Falei, mas que vida, não pode um negócio desse aí. Então a gente enfrenta problemas, enfrenta dificuldades, né? Pastor Glaucio também tem passado por lutas, fez 2 cirurgias, mas está aí, está firme, confiando no Senhor, né? A D já fez, minha nora fez 6 cirurgias, né? A Elza tem passado por lutas, tal, isso, aquilo, né? Quando eu fiz 68, eu passei. Aí minha nora falou, vai no médico, no urologista, eu conheço um, tal, você conhece. O cara é um troglodita, ele é bruto, ele é, sabe? Tá bom, vou lá para ver o que acontece. Fui lá. Irmãos, ele me deu um monte de exames para fazer. Aí eu fui fazer, demorei 1 mês para fazer os exames todos, né? Aí chegou lá, ele olhou todos os exames. Aí ele falou, eu estou falando isso porque todos nós enfrentamos dificuldades. E aí, depois de tudo que eu levei para ele, ele olhou tudo e falou, nossa, você pode tomar esse medicamento. Qual medicamento? Você precisa de hormônios. Falei, hormônios? Isso é coisa de mulher, doutor. Falou,
sabe por que as mulheres vivem mais do que os homens? Eu falei, o que é? Por quê? Ele falou, porque qualquer dorzinha que dá, elas correm para o médico e resolve. Vai para a medicina. Os homens não, né? Você não vê uns homens aí acabadão e tal? Vejo, né? Aí depois me lembrei que duas pessoas aqui da igreja, não vou falar o nome jamais, irmãos, viu? Só se me pagar bem. Mentira, brincadeira. Novo demais. Um tem 52, outro tem 54. Para mim, eu acho muito novo. Acabado. Mas o que foi e tal? Aí passaram umas injeções para eles e a mulher deles falou assim, venceu a injeção, pastor. E ele não tomou. Por que você não tomou? Não tomei, não quis tomar, tal, isso aqui. Mas disse que não sai do sofá, não tem coragem de ir para o quintal. O outro que mora em apartamento não tem coragem nem de descer, tem elevador, tudo, né? Morreu, já está morto. Só está respirando, né? Mas não tem mais alegria nenhuma. Aí ele falou assim para mim, você pode tomar o hormônio. Mas vou ter que tomar esse negócio. Não, veja bem, você pode passar, depilar as axilas, aí tem um gel que você passa, aí você fica 40 minutos no sol, com as mãos levantadas. Aí escreveu lá, tal, isso aqui. Aí fez outro e falou assim, não, mas esse aqui não vai dar certo, não. Você pode depilar toda a barriga até embaixo, aí você passa um outro tipo de gel que eu vou te receitar aqui, né, tal, e aí você fica 40 minutos, todo dia. Aí ele olhou para mim, amassou, jogou no lixo e falou, você não vai fazer nada disso não, vou te dar injeção mesmo. Tal. Pô, você nem me conhece, não, pelo pouco que eu te conheci, você não vai ficar 40 minutos no sol. Vou dar injeção para você. Mas que injeção que é? Não, é uma injeção inteligente. Faz 2 anos que eu tomo já. Né? É uma injeção inteligente. Como é que é esse negócio de injeção inteligente? Essa eu não sabia, doutor. Não, você toma essa injeção nas nádegas, né? Aí você, quando o teu organismo precisar, aí libera um pouquinho, que é para o teu organismo, né? Vai acabar essa canseira. Falei, é mesmo? É. E como é? Essa injeção é doída? Como é que é? Não. Toma a injeção. Onde que eu encontro essa injeção? Qualquer boa farmácia você vai encontrar. Né? Qualquer droga aí você vai encontrar. Tá bom, né? Quanto dura essa injeção? A cada 3 meses tem que tomar. Né? Eu falei, tá bom. Aí fomos, eu e Elcio, procuramos. Só achamos na Coop uma só. R$420. Eu falei, estou roubado. R$420, uma injeção. Né? Então, bom, comprei a injeção. Só existia aquela no mercado, aqui em São José. Comprei. Aí eu falei para a farmacêutica, então, quanto que é para aplicar? Não, o senhor quer aplicar agora? Não, eu não aplico essa injeção. Por quê? Não, é óleo puro, isso aí é perigoso, eu não aplico não. Só tem você de farmacêutica aqui, nem tem outro no período da tarde. A gente nem se fala, vem aqui, fala com ele. Voltei lá, era um rapaz lá. Conversei com o rapaz, ele olhou, comprei lá. Não, essa injeção não aplico não. Por quê? Não, isso aí é muito perigoso. Fui em várias farmácias com a Elza, né, Elza? Ninguém quis aplicar. Eu lembrei daqueles 2 irmãos, meu Deus, eles passaram por isso. É por isso que eles ficaram com medo. Venceu as injeções deles, eles não tomaram a injeção. Aí fui lá no Urbanova, lá naquele hospital lá, o Vivale, cheguei lá, acabei tendo que falar com a encarregada dessa área da saúde lá, e ela não me deu a injeção. Pensou isso, irmãos? Aí eu lembrei de uma irmã aqui que trabalha há 11 anos no hospital, a sua filha, Ana Maria. Liguei para ela, né? Falei, Elza, liga para ela então. Ligou, falei, olha, estou com uma injeção assim, e estou indo para o hospital aí, fala com o médico aí para aplicar essa injeção. Mas que injeção que é? Tal? A injeção tal. Eu vou falar, já estou indo para aí. Cheguei lá, como ela conhece os médicos, tive que assinar um termo de morte, se acontecesse. Falei, caramba, o negócio é perigoso demais. Até eu comecei a ficar com medo. Falei para ela, que negócio é esse? Né, tal, né? Aí, quando chegou, né, passou, esperei lá uns 40 minutos, né? Aí encaminharam, assinei tudo, paguei R$15, por causa de R$15, pelo amor de Deus, né, irmãos? Aí veio lá uma senhorinha com jaleco branco. Aí pôs um negócio lá, falei, meu Deus.
E ela estava com a minha injeção, a caixinha, tudo, né? Tal. Falei, doutora, a senhora vai aplicar? Eu vou aplicar, mas não sou doutora, sou enfermeira. Mandaram aplicar, eu vou aplicar. Parece que estava com raiva da vida ainda, né? Tal. Veinha, nem sei quantos anos, devia ter mais de 70, não é possível, né? Tal. Dói, deve doer, é óleo puro. Quantas injeções dessa a senhora reaplicou? Essa é a primeira. Ai, meu Deus, estou perdido na minha vida. Você é crente, fica doente, pensa bem, tem que passar por esses problemas ainda, irmãos. Aí alguns dizem assim, mas são pastores, não fica doente. Claro que a gente fica. Fica, e a gente está no pelotão de frente ainda. Quem mais que você quer que acha que a cambada de demônio, o capeta, qual que é a mira dele? Primeiro é para nós, depois para vocês. Mas todos nós somos alvos. E nós somos os alvos primeiro. Então a gente fica doente. Ainda tive que passar por aquilo lá. Né? Já faz quase 2 anos. Mas o médico avisou, você vai perder o cansaço, vai ficar bom. O médico me falou que tem uma molecada de 20 e poucos anos aí que frequenta a academia e que está andando aí, cai morto. Outro com 40, 50 anos está jogando futebol, cai morto também. Por quê? Porque toma isso aí, eles tomam uma por semana que é para criar. Aliás, nós vimos o rapaz aqui, o Wesley aí. Você não toma esse negócio não, né, Wesley? Você faz acompanhamento, né? Mas você toma, eu vi que você está bombadão aí e tal. Aí os irmãos que... Está aqui, ó, mas não adianta, vocês não vão tomar, né? Não adianta. Aí eu aprendi, né? Essa semana mesmo, terça-feira, né, Elza? Eu tomei uma. Né? Mas eu aprendi. Aí a Elza rapidinho entrou em contato com o laboratório, tal, isso, aquilo, fez a inscrição, não paga nada, viu, irmãos? Né? Eu vi na internet, era 860 reais. Quanto? 860 a injeção, né? Aí nós pagamos, quanto? 860 duas. Né? As farmácias nem gostam de vender, mas você é sócio, tipo sócio do laboratório lá, mas que você não paga nada. E tem muitos remédios assim, uma boa. Aos irmãos, pastor, onde compra isso aí? Não pode, rapaz, isso aqui não pode tomar. Olha a ideia dos irmãos, aí não pode tomar. Mas aí, da segunda vez em diante, eu descobri. Aí tem um farmacêutico na igreja, eu nem sei se ele está aqui. Está aqui o Giovanni? Aí veio no outro culto, né? Está lá o Giovanni. Né? Aí fui, Giovanni, tem essa injeção aqui para tomar. Ele veio aqui e tal, isso aqui. Já aplicou uma dessa? Não, é óleo puro. Eu sou seu pastor, aplica a injeção aí, meu irmão. Não vou nem ao hospital mais, Giovanni aplica. Ó, pastor, aplica, rapaz, aplica a injeção. Então, queridos, né, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Nós somos gente, como todo mundo é gente e tal. Então, alguns dizem assim, mas pastor, também fica doente. Claro que fica doente. Nós somos os alvos preferidos do inimigo. Mas você e eu, nós temos um diferencial, é Jesus Cristo na nossa vida. Amém, queridos? Mas nós temos falado muito aqui que a nossa vida é feita de escolhas. Falei que não ia terminar hoje, né? É feita de escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Né? Quantas vezes o pastor Gloss tem pregado aqui que a nossa vida, né, é feita de escolhas. Quantas vezes eu tenho falado, os irmãos têm falado, a nossa vida é feita de escolhas. Mas não é bem assim. É assim, sim. Né? A palavra de Deus diz que é assim, é assim. A palavra de Deus não muda. Por isso, queridos, que nós pregamos aqui, e eu não estou nem aí nessa questão, né? Com leis. Né? As leis existem mesmo, mas as leis afrontam a palavra de Deus. Vocês sabem, tem países aí que já... Né? Recentemente, aí um país grande, né, já declarou lá que não é mais punido, é lei. Pode manter relação sexual com animais. Olha que absurdo, né? Como é que um crente vai cumprir uma palavra dessa? Por isso que nós lutamos contra a maré, por isso que nós lutamos contra tudo aquilo que é comum, né? Tudo aquilo que, por exemplo, a sociedade aceita, nós não somos obrigados a aceitar. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus. E igrejas deixaram muito tempo de ser igreja. São qualquer outra... Eu sei também que a igreja, e a gente dirige aqui dessa maneira, né? Igreja, em algumas partes, age como uma empresa. Mas a essência é igreja, continua sendo igreja.
E a função da igreja é combater o pecado. A função da igreja é levar o maior número possível, né, de vidas, de pessoas, né, ao reino de Deus. Aqueles que são naturais a terem um encontro com Jesus Cristo, né, precisa nascer de novo, né? Aqueles que são carnais, eles precisam buscar, não é nem uma questão de identidade nem integridade, é questão de santidade. Eles precisam entender, que enquanto eu for inclinado para a carne, eu tomar as minhas próprias decisões, se eu for contra a palavra de Deus, você é crente, conhece a palavra de Deus, é carnal ainda, tal, você vai sofrer, vai continuar sofrendo. Tem gente que vai sofrer a vida inteira, porque vai continuar na carne, não é? Queridos, nós precisamos ser crentes de verdade, homens e mulheres espirituais que venham a somar no reino de Deus, não é? Diga para o irmão, domingo você volta. Está muito fraco, fala com força e com poder. Em nome de Jesus. Apesar do pregador, domingo você volta. Você vai voltar aqui, em nome de Jesus. Você vai continuar ouvindo a palavra do Senhor. E como a vida é feita de escolhas, né? Tem um texto lá em Deuteronômio capítulo 30. Se você quiser abrir, você abra. Mas eu vou ler ali para você. Olha como é que a vida é feita de escolha. Deus diz que a nossa vida é feita de escolha. Quando você escolhe, né, e a inclinação da carne que leva para o pecado, você vai colher frutos, né? E frutos ruins, né? E quando você escolhe atender ao espiritual, ao Espírito de Deus, né, você vai colher coisas boas. Não é nem pela questão, né, da sua força, do seu poder aquisitivo, do seu status, dos diplomas que você tem. Não tem nada disso aí, né? A questão é uma só, é a obediência à palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 30, o Senhor disse para o seu povo Israel, Ele está dizendo para a Batista Renovada mais uma vez hoje, capítulo 30, versículo 19. Olha o que o próprio Deus diz. Eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, né? O bem e o mal, a bênção e a maldição. O que Deus está dizendo? Você escolheu agora, né? Se vocês querem o caminho da vida ou o caminho da morte. Se vocês querem um caminho do bem ou o caminho do mal. O caminho da bênção ou o caminho da maldição, né? Então, a vida é exatamente consequência do fruto, o resultado da escolha que cada um de nós faz. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder aquisitivo, não é pelo nosso dinheiro, não é pelos bens materiais que nós temos, né? É pela obediência à palavra de Deus. Muito ou pouco você será abundantemente feliz com o Senhor. E essa escolha vai perdurar para você, para a sua família, para todos os seus, né? Então, a escolha que eu faço é o final, né? É o resultado da união espiritual que eu e você temos com o Espírito de Deus, com o próprio Deus, né? Ou então é a escolha natural da inclinação para a carne, que vai colher o quê? A Bíblia diz, né? A inclinação para a carne é morte. O resultado da inclinação, as decisões para a carne é morte, né? Então, somos nós que escolhemos. Gálatas 5,16, nós já lemos, né? Mas ele diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É os desejos da carne, né? Está falando do aspecto sexual, né? Mas concupiscência que é o desejo desordenado, né? É um apetite desordenado, né? Não vê aí, tem uns aí que são garanhão, tem 6 mulheres, mas hoje mudou o tempo, tem mulher que tem 6 homens, né? Tal, isso, aquilo. É um apetite sexual desordenado. Eu sempre falo, quer dar prazer, dá para a sua amada. Quer dar prazer, né? Dá para o seu amado, né? Então, é uma questão de escolha, né? Se nós escolhemos a vida ou a morte, né? Andai no Espírito, pode ver que está com letra maiúscula aí, é o Espírito Santo, né? E jamais satisfareis a concupiscência da carne maligna da casa, desejos desordenados, né? Mas se a escolha que eu fiz, né, ou que você faz, é viver do mundo, né? Então, queridos, não tenha
dúvida nenhuma, não é? Que nós vamos escolher a escolha que nós fizemos vai refletir na nossa vida. Então, o que é a carne, né? Como é que você colocaria? Diga: a carne é a dimensão espiritual voltada para o pecado. Vai colher o quê? A própria Bíblia diz aqui morte, né? É aquela que não tem força, né, para vencer o pecado. Essa inclinação para a carne não tem força para vencer o pecado. E o pecado, quando eu estou falando aqui, não é o pecadão. A gente aprende aqui, desde criancinha na escola, nas escolas dominicais, né? Não tem pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Tudo é verdade, né? Mas mais ou menos, porque o apóstolo Paulo diz que um é o pecado fora do corpo, e o outro é o pecado que você comete com o seu corpo, porque o seu corpo é o quê? Templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Então, é exatamente isso, né? Gálatas 5,17, né? Nos fala sobre isso. Então, aqueles pecados, né? Aquilo que nós lemos aqui no texto, né? Que parece que são coisinhas da carne: inveja, ciúmes, facções, dissensões, né? Eu fui ferido, né? Você foi ferido. Então, porque você foi ferido, você não consegue mais ter aquela vida que você tinha. Porque você foi ferido, você não consegue mais perdoar aquela pessoa, né? Porque você foi ferido, você não consegue mais ajudar a outra pessoa. Ajuda, está vendo o que dá, né? É isso que dá ajudar, né? Você foi ferido, então você não consegue mais fazer o bem. É essas coisinhas, né? Essas coisas pequenas, né? Que a gente acaba dando vazão à carne. Porque eu penso que os pecadão que a gente chama, né, todos nós já vencemos o pecadão, né? Prostituição, matar, coisas assim desse tipo, mais terríveis, né? Esses pecadão, eu penso que todos nós já vencemos, né? Se tem algum que não venceu o pecadão, então está com um passo no inferno, porque aí nem é crente carnal, mas, né, não fala isso que eu vou falar, mas tem irmãs que a gente só falta olhar, deveria fazer, mas não tem coragem, nem eu, né? Se bem que se me cutucar demais, eu vou acabar falando, né? Mas devia virar e falar: toma vergonha na sua cara, de novo você fez isso, de novo você cometeu o mesmo pecado, toma vergonha na cara, né? Então, deveria falar isso, mas a gente acaba não falando. Então, ele diz aqui em Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o Espírito Santo, Espírito de Deus, né? E o Espírito contra a carne. O que é a carne? A inclinação espiritual para o pecado. E o pecado gera o quê? A morte, né? Então diz aqui: a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Então, queridos, o Espírito Santo é Senhor. Imagina só, queridos, né? Pensa bem, né? Você não perdoa, você está ferido, isso passa muito tempo, né? Aí você sente inveja, né? São os pecados da carne que a gente fala de pequenos, né? Coisas assim desse tipo, né? Aí, de repente, você está aqui e você é do Senhor, mas você é um crente carnal, né? Aí, por qualquer coisinha, você deixa de fazer o trabalho do Senhor. Você é um crente carnal, né? Aí chega aqui, mas você é do Senhor. Tem coisa que não dá para entender, porque se fosse a gente, mandava tudo para o inferno, né? Não sobrava nem a gente, né? Mas Deus é um Deus bom demais, longânimo, né? E Ezequiel, o profeta, disse que pela vontade dele, nenhuma alma se perderia, nenhuma, né? Olha a bondade de Deus, o tempo que Deus dá, né? Nós vimos o irmão aqui, falando aqui, trocou de turno, está achando ruim, porque, de repente, Deus está agindo, fazendo um grande livramento, e a pessoa está murmurando, falando, né? Tal. Quantos crentes fazem assim? Quantos crentes estão nessa condição, queridos, né? Então, sabe, a função do inimigo é nessas coisinhas, né? Trazer problemas, dificuldades, né? Porque, queira ou não, a gente tem que lutar para fugir da carne, irmão, né? Porque essa inclinação espiritual pendendo para esse lado, ela é terrível.
Mas não tem mais olho por olho. Olho por olho era crente carnal. Mas só entendiam aquela linguagem. Por isso que Deus deu a Moisés. É olho por olho. Machucou o teu olho, deu um murro no seu olho. O que eles faziam? Ia lá e arrancava o olho do outro. E Deus falou, não é assim não, filho. Ele te acertou o olho, vai lá, acerta só o olho dele. Né? Foi na briga lá, 2 tribos lá, arrancou o dente de um. Vai lá que arrancar o dente, a língua do outro e tal. Não, filho, é dente por dente, olho por olho. Arranca só o dente. Né? Então, ali era carnalidade. Né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, unha por unha, pelo por pelo. Mas mudou. Né? Mudou para nós. Nós temos que lutar contra essa inclinação espiritual maligna da carne. Que nós temos. Né? Não estou dizendo, às vezes você fica nervoso, irado, mas passa um pouquinho, o que acontece? O Espírito Santo fala com você, e você pede perdão e tal, e depois está tudo bem, está tudo certo, já passou, né? Queridos, eu já tive muita dificuldade nessa vida. Na minha vida civil, nunca fui processado. Aqui na igreja já fui 6 vezes. 6 vezes. É terrível, é difícil. Ganhei as 6, mas tive que gastar do mesmo jeito, não tem, né? Então, é uma luta que você trava, né? A luta é constante, né? Sabe? É como aquelas raposinhas, né? Parece que é coisinha pequena, né? Que elas invadem lá as videiras e tal, e elas não comem o fruto. Soltou lá, o raminho, né? As flores que vão depois gerar o fruto, e ela gosta, ela vai lá e come, né? Como é que chama? Come o pendão, a florzinha, né, que vai gerar o fruto. As raposinhas vão lá e comem, parece que não faz mal nenhum, né, mas faz mal. É como a raposinha, né, que come lá, né, soltou o pendãozinho que vai dar os frutos. Ele gosta daquela florzinha, a raposinha vai lá e come. Né? Já pensou? Quantas vezes o crente sofre? Né? Por quê? Porque ele está aqui, levantando as mãos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas não perdoa o seu irmão. Ele deixou que a ira tomasse conta, não é? Ele deixou que a inveja tomasse conta. Ele queria ser o que o outro é, mas ele não consegue ser, né? Ele está aqui adorando ao Senhor, né? E é verdadeira a sua adoração, mas fica barrado, as bênçãos ficam barradas, né? O céu fica fechado, os céus ficam fechados, né? Da mesma maneira, né, que ele está ali, de repente pode vir aquela explosão de alegria e ele começa a falar em línguas estranhas, tal. Ele é um crente, né? Mas ele é um crente carnal, tem muita dificuldade. Então, quando a gente se lembra disso, puxa vida, né? Você já não se lembrou disso aí, que você fez alguma coisa que não foi legal, aí você está naquela explosão de alegria, tal. Como é que você pode se conectar com os seus Deus, né? E tendo essa inclinação para outro lado? Queridos, né? Vamos refletir nessa palavra. Num outro momento a gente vem, medita mais um pouco, né? Vamos crescendo. Mas a minha oração, né, é que você saia daqui nessa noite, né, mais santo, mais puro, com mais entendimento, né? Eu sei que de repente eu falei coisas que você já sabe aqui, mas foi coisas que eu busquei, né? E isso é profecia. A verdadeira profecia não é inventar. A verdadeira profecia é você falar a palavra de Deus. Aliás, o profeta, ele não fala de si mesmo. Ele fala daquele, não é, que mandou ele falar, daquele que colocou no seu coração, daquilo que ele buscou, não é? Então ele vai falar, né? E Deus te ama tanto, mas tanto. Não dá para dimensionar, não dá para avaliar o amor que Deus tem por você, pela sua igreja, por mim e por você, queridos, né? E Ele quer te dar muitas bênçãos, né? O maior prazer, lá em Gênesis diz que Deus tem celeiros de bens fechados, e muitos ficarão fechados, porque nós não vamos abrir o nosso coração, né? Deus quer homens e mulheres espirituais, firmados na palavra, guerreiros prontos, sabendo que esse mundo aqui, né, nós estamos de passagem, é passageiro. É um tempo só. Lá o Salmo 147 diz que
ele inicia dizendo que nós devemos cantar louvores ao nosso Deus, porque isso agrada ao Senhor, que nós precisamos comparecer na presença dele. Lá no versículo 7 do Salmo 47, há um novo convite para continuarmos louvando, adorando, mas esse fluir precisa vir de um coração que está ligado ao Espírito Santo de Deus, né? Lá no versículo 9, 10, 11 diz que ele não se compraz na força do cavalo, nem está preocupado com a força do guerreiro, né? Mas ele se agrada daqueles que temem o seu nome, daqueles que fazem a sua vontade. E coisa maravilhosa é cair no agrado de Deus. Bem diz o salmista, lá no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai te segurar em vida, né? Porque você agrada o coração do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.